Meu nome é Rubens Maristoff, eu sou professor associado da Universidade Federal de São Carlos e quero inicialmente agradecer a Syngenta por mostrarem o interesse sobre os trabalhos que eu tenho desenvolvido ao longo dos anos e também por propiciar a gravação desse vídeo, cujo tema é avaliação de falhas em linhas de cana-de-açúcar segundo o método Stoff. Nós vamos abordar rapidamente 4, 5 minutos os subtemas. Qual que é o fundamento do método de medir falhas? Segundo lugar, como medir falhas? Dado o método, como calcular as perdas de produtividade? Em quarto lugar, compensa replantar falhas? E no último tópico, a quantidade de muda ou gemas para plantio de cana-de-açúcar, né? Falando rapidamente, contudo, eu deixo à disposição para download nesse site que vocês estão vendo aí na primeira linha, dos artigos que abordam isso. Nós temos o artigo 38, 38 é o método inglês, o 37 é o mesmo método na língua portuguesa, que aborda tudo sobre o método. O artigo 39 e 64 são artigos nas quais nós calibramos o método. E também, como assuntos correlatos sobre número de gemas no plantio, nós disponibilizamos o artigo 60 e 52. Entrando no primeiro tópico, qual que é o fundamento do método, né? Inicialmente, nós temos que definir o que são falhas, o que é falha no canavial. Se nós olharmos nesse slide, nós verificamos que é da natureza do canavial apresentar falhas. E se nós olharmos com detalhe, nós veremos que existem falhas minúsculas, de milímetros, centímetros, e falhas maiores de meio, maiores que 1 metro. É como nós estamos treinados como produtores e pessoas que trabalham em cana, apenas ver as falhas grandes, mas o canavial ele é formado de falhas de vários tamanhos, né? Comparando um canavial menos falhado e mais falhado neste slide, nós verificamos que o canavial menos falhado tem uma série de falhas pequenas, né? Já o canavial mais falhado, ele tem menos falhas. Por quê? Porque duas falhas pequenas, com a perda da cana no meio delas, ela se transformou numa falha grande. Então, veja, nesse exemplo, o canavial mais falhado tem menos falha que um canavial menos falhado. Então, fica a questão, que tamanho que nós temos que definir, a partir de qual tamanho nós devemos medir as falhas de um canavial mais falhado. Nesse próximo slide, nós mostramos como ocorre a distribuição de falhas segundo o tamanho delas. Nós vemos nesse slide que entre 20 a 30 centímetros, nesse canavial nós temos 45 falhas por 100 metros de linha. E falhas de 60 a 70 centímetros, apenas 7. Então, nós vemos nessa curva à direita que há uma queda exponencial do número de falhas à medida que as falhas vão se tornando maiores. Ou seja, vai ficando mais raro falhas grandes, porque vai ficando estatisticamente menos provável haver uma série muito grande sequencial de gemas que não germinem. Neste próximo slide, nós vamos comparar um canavial mais falhado com um canavial menos falhado. Então, vocês podem notar uma cana-planta menos falhada à esquerda e uma soqueira de quarto corte mais falhada. Nós verificamos o seguinte, que o canavial menos falhado à esquerda, ele tem 45 falhas, entre 30 e 40 centímetros. E o canavial que nós avaliamos como menos falhado, ele tem apenas 34 falhas. E se nós formos vendo, vai chegar um momento em que há um tamanho de falhas na qual o canavial mais falhado passa a ter mais falhas. Nós verificamos que isso ocorre, no caso, entre 50 e 60 centímetros. Nós verificamos a inversão. Já o canavial, a soqueira velha, mais falhada, passa a ter mais falhas do que o menos falhado, a partir de 50 centímetros de tamanho.
Apresentando graficamente essa informação, nós temos à direita, então, o gráfico que mostra que a cana-planta, que é menos falhada, no início, para falhas pequenas, ela tem mais falhas. Ela só passa a ter menos falhas que o canavial falhado a partir de 50 centímetros. Em função desses estudos, nós definimos, de forma geral, que para você comparar canaviais mais ou menos falhados, nós devemos medir falhas acima de 50 centímetros. Evidentemente que, se nós repetirmos muito esse trabalho, poderia dar 40, 60, mas o importante é estabelecer um limite de 50 centímetros acima da qual nós medimos. Em função disso, nós podemos definir como medir falhas, certo? Basta somar o comprimento total de falhas maiores que meio metro num dado trecho de linha, sem ser necessário medir falha por falha. Então aí está a expressão. O que é a porcentagem de falhas? É o comprimento total que nós temos das falhas maiores que meio metro, dividido pelo comprimento total do trecho que nós analisamos multiplicado por 100. Então nós podemos fazer um exemplo rápido disso aí. Vamos pegar um trecho de 20 metros analisados, nós encontramos 7 falhas maiores que meio metro, totalizando 100 metros. Qual que é a porcentagem de falhas desse trecho de canavial? Então, se em 20 metros nós temos 6 metros, em 100 nós temos 30, uma regra de 3, ou seja, 6 dividido por 20 vezes 100. Nós verificamos que, então, a porcentagem de falhas desse canavial é 30% ou 30 metros em 100 metros. Bom, nesse slide 8, nós mostramos que, além da porcentagem de falhas, que é o principal índice que eu devo ter, nós podemos ter alguns índices auxiliares. Se eu quiser o tamanho médio das falhas, basta medir o total de falhas obtidas 6 por 7, que nós teremos, então, 0,86 metros, ou seja, 86 centímetros como tamanho médio de falhas. Se eu quiser, por exemplo, saber o número de falhas por 100 metros de suco, que é outro índice, basta dividir, se eu tenho 7 falhas em 20 metros, em 100 metros eu tenho 35. E também podemos definir a frequência com que encontro uma falha. Por exemplo, se eu tenho um canavial de 30% de falhas, ou seja, 30 metros de falhas em 100 metros, eu tenho, por outro lado, 70 metros sem falhas, 100 menos 30. E esses 70 metros de falhas, eles são interrompidos por 35 falhas. Se eu dividir 70 por 35, eu obtenho 2 metros, ou seja, a cada 2 caminhamentos de 2 metros, eu encontro, em média, uma falha de 86 centímetros. Ok? Bom, então, finalizando, o mais importante é a porcentagem de falhas. 30% ou 30 metros de falhas por 100 metros. Mas, adicionalmente, nós podemos obter o número de 35 falhas por 100 metros, conhecer o tamanho médio das falhas, 86 centímetros, e qualquer distância que eu percorro para encontrar uma falha, ou seja, 2 metros nesse exemplo, né? Entrando no terceiro ponto a ser abordado, se eu tenho 1 metro de falhas, eu quero saber como calculo as perdas de produtividade em cana. Levando sempre esse exemplo de 30% de falhas, se eu meço e descubro que um canavial tem 30% de falhas, a pergunta é o seguinte: será que o canavial que tem 30% de falhas, ele vai ter perda de 30% de produtividade? Nesse gráfico, se for exatamente linear, 1 para 1, nós teremos que 30% de falhas corresponde a uma queda de 100 para 70 de produtividade. Ou seja, 30%. Será que a perda é tão linear assim? Para responder essa pergunta, nós tivemos, então, dentro desse trecho, fazer uma calibração. Nós realizamos um ensaio com vários números de gemas por metro para simular falhas. 15, 12, 9 gemas por metro, 6, 9
6 gemas por metro e 3 gemas por metro. De forma que, partindo do tratamento 1 de 15 gemas por metro, por exemplo, para obter o tratamento 12 gemas por metro, nós numeramos e sorteamos os toletes para serem retirados de forma cada linha, com sorteio diferente, passar de 15 para 12. Então, por exemplo, o tratamento 5, nós sorteamos todos os toletes de forma a cair de 15 para 3 gemas, e cada linha um sorteio diferente, simulando uma falha como ocorre na natureza. E daí nós colocamos esse ensaio no campo, nós vamos mostrar algumas figuras a partir do que nós fotografamos no fechamento. Tratamento 1, 15 gemas por metro. Tá? Você vê que todos os toletes pareados sem possibilidade de haver falhas, né? O tratamento 2, 12 gemas por metro, nós vemos que vai ralhando o número de toletes porque eles foram tirados aos acaso. Assim por diante, 9 gemas por metro, nós podemos ver algumas linhas aí, alguns trechos sem tolete. 4 gemas por metro, mesma coisa, nós já vemos locais que não tem falhas, locais que os toletes não estão dobrados, e finalmente o tratamento com mais falhas, ou seja, esse tratamento de 3 gemas por metro, que nós vemos então poucos toletes de gemas por metro, né? E aí nós colhemos, fotografando no fechamento, nós temos aí 15 gemas por metro, o tratamento 12 gemas por metro, o tratamento 9 gemas por metro, que o canavial vai ficando cada vez mais falhado. 6 gemas por metro e o mais falhado 3 gemas por metro. E daí nós colhemos esse canavial. Nesse slide 26 nós vemos uma linha de 15 gemas por metro, praticamente sem falhas, e na sequência uma linha bastante falhada, com bastante falhas sem cana, né? Nesse slide 28, nós vemos aí uma linha com algumas falhas, e vocês estão vendo um bastão branco em cima, ele é um bastão de meio metro, para a gente tirar a dúvida se a falha tem mais ou menos que meio metro, tá? Nesse slide 29, nós vemos um trecho com poucas falhas, né? Aquele bastão de meio metro branco está marcando a única falha que tem nesse trecho. Agora no slide 30 vamos ver um pequeno trecho completamente sem falha. Veja aí, o bastão de meio metro não consegue entrar aí. E o oposto, um trecho com muitas falhas. Veja aí. Então, vocês notem que esse trecho aqui, ele tem mais trecho de falha do que trecho de cana. A porcentagem de falhas aí é de 63%. Se o produtor me disse isso no plantio, ele ia achar que esse canavial estava completamente perdido. Mas note o extraordinário potencial da cana de recuperar as falhas, que as canas cresceram bastante, elas se desenvolveram, perfilharam para ocupar os espaços falhados. As raízes, por exemplo, elas foram pegar o adubo nas falhas que não tinha planta, se alimentando melhor, de maneira a compensar dentro do possível as perdas que causariam esses espaços vazios em cana, né? Então, esses ensaios foram colhidos e nós obtivemos a produção a produtividade em toneladas de cana por hectare versus o método de falha. E nós vimos quanto maior as falhas, menor é a produtividade da cana. Nós pegamos aí, por exemplo, o primeiro caso, são 3 ensaios, né? Nós pegamos a produtividade máxima de cada ensaio. No primeiro, a produtividade máxima ocorreria com falha zero em torno de 140. O intermediário ocorreria a produtividade máxima em torno de 120. E o terceiro ensaio em torno de 100. Utilizando a porcentagem da produtividade máxima, nós conseguimos, então, unificar esses 3 experimentos em valores numa curva só de calibração. Então, olha o que nós notamos nessa curva. Aquela reta, ela ocorreria
se a perda de produtividade fosse exatamente proporcional à falha, ou seja, 30% de falhas dariam uma queda de 100 a 70, ou seja, 30% de falha. Mas que nós anotamos a fantástica capacidade de recuperação da cana. Por exemplo, se com 30% de falhas nós poderíamos esperar uma queda de 100 para 70% da produtividade, caiu apenas a 90%. Ou seja, desses 30% esperado de perda, só foi perdido 10 toneladas e 20 toneladas a cana recuperou, tá certo? Então, como conclusão, em bom trecho da calibração, ocorre uma perda apenas 32% do esperado, porque o canavial recupera 68%. Então, vamos a um exemplo. O canavial, vamos pegar no canavial, para simplificar, com 100 toneladas por hectare. Ocorrendo 30% de falhas, quanto esse canavial perde? Ele perde 30 vezes 0,32, tá certo? Que dá 9,6 toneladas por hectare. E recupera 30 vezes 0,68, ou seja, 20,4 toneladas por hectare, tá certo? Então, esta é a curva de calibração. Nós daí fizemos uma outra curva de calibração. Ou seja, nós plotamos a porcentagem de falhas versus o número de falhas. Então, a porcentagem de falhas em metros de falhas por 100 metros define um número provável de número de falhas por 100 metros. Por exemplo, pegando sempre o exemplo do 30% para facilitar, um canavial de 30% de falha, nós verificamos aí que ele tem quantas falhas? Cerca de 35 falhas por 100 metros. E quando nós medimos um canavial, como a falha tem propriedades estatísticas, nunca vamos ter um canavial com 30% de falhas, com 10 falhas por 100 metros, ou 40 falhas por 100 metros, 50. Vamos ter sempre em torno de 35 falhas. Utilizando essa curva de calibração e essa curva de calibração, nós fizemos a tabela de calibração do método. O que nós temos aí, por exemplo, pegando o exemplo de 30% de falhas, nós vemos nessa última coluna que são perdas em porcentagem. Então, o canavial de 30% de falhas, ele perde apenas 9,6%. Por exemplo, o canavial de 100 toneladas por hectare, ele vai perder, com 30% de falhas, apenas 9,6 toneladas, né? E também, esse é o dado principal dessa tabela e o mais utilizado. Mas se nós verificarmos aí, ele também apresenta aquele número que normalmente é correlacionado, o número de falhas por 100 metros é correlacionado com a porcentagem de falhas. Então, nesse exemplo aí da linha do 30% de falhas, nós sempre teremos um canavial com esse índice de falhas com 37% de falhas. O tamanho de falhas vai ser sempre em torno de 0,81 metros e sempre para encontrar uma falha, nós vamos caminhar em torno de 1,9 metros. Então, isso permite fazer uma representação gráfica do método. O que nós vemos, então, nessa linha na frente do 30%, nós vemos a representação gráfica, são trechos de 1,9 metros por falhas de 0,81 metros. Então, é possível fazer uma representação gráfica aproximada do canavial. Tá certo? Então, aqui nós estamos mostrando, nesse slide, como medir falhas, né? Com duas modelos muito bonitas. Então, o que nós queremos falar é o seguinte, nesse slide 37, essas duas modelos estão mostrando, ilustrando como se mede falhas. O que nós fazemos? Cada falha encontrada, nós esticamos a trena, sem necessário ler ou medir falha por falha. Na segunda falha nós esticamos, encontrando a terceira falha nós esticamos, até terminar todas as falhas do trecho considerado. A leitura que nós fizemos final
da régua, ela computou todas as falhas e o comprimento total das falhas encontradas, que dividido pelo comprimento do trecho total dá a porcentagem de falhas. Nós vamos, na sequência, apresentar um vídeo muito interessante, como se mede, então, esse procedimento feito na prática. Bom, nesse slide 38, nós voltamos, então, na tabela de calibração, mas com o intuito de estudar se é possível ter uma vista aérea do canavial. Tem um desenho, eu falo assim, 20% de falhas, mas como é que eu viria isso no canavial? Então, o tamanho médio e a frequência com que encontramos a falha permite fazer um desenho aí à direita. Por exemplo, eu quero representar um canavial de 20% de falhas e comparar com um canavial de 40% de falhas. Eu pego a linha de 15, 20 e 25 e comparo com a linha 35, 40, 45, que nós vamos ver então no slide 39, tá certo? Finalizando este slide 39, ele permite então simular uma visão aérea de um canavial de 20 contra o canavial de 40% de falhas. Mas nós não imaginávamos na época que essa tecnologia poderia vir como realidade, não como simulação. Nesse slide 40, a empresa de alta tecnologia AGX, ela desenvolveu um veículo aéreo não tripulado, que é um aeromodelo em pequena escala com piloto automático, GPS e câmera de altíssima resolução, que ele fotografa toda a área automaticamente, né? E de forma a permitir avaliar falhas, segundo o método que nós propusemos. Então aí nós temos uma área foi fotografada com alta precisão através dessa empresa. O que essa empresa fez para aplicar o nosso novo método? É necessário, então, medir o comprimento total das linhas. Através de cores, diferenciação de cores, ele permitiu tracejar e medir o comprimento total do canavial. Na sequência, só tracejar as falhas maiores que meio metro e medir o comprimento. Então, dividindo o comprimento dessas falhas maiores que meio metro, né? Desse slide 43, com o comprimento total do slide 42, foi possível estabelecer, então, que esse canavial tem 13% de falhas. E assim por diante, fez várias medidas com 18%, 20% de falhas, 24% de falhas, 26% de falhas, 29% de falhas, 39%, 40%, 50% de falhas, né? Então, você vê que o método que nós desenvolvemos ele tem tido alta aplicabilidade. Tá? Aqui nós temos um trecho que nós aumentamos para vocês verem a potencialidade desse método, onde estão marcados, portanto, os espaços maiores que meio metro. Se vocês verificarem à direita, tem o tracejado de um trator. Então, para vocês terem uma ideia, esse é o futuro. No futuro não vai haver inspeções presenciais na lavoura, não vai nenhum técnico lá dirigir 30 quilômetros para ir num talhão. Esses talhões eles serão vistos do escritório através de fotos aéreas online que permite você inspecionar muito melhor do que presencialmente, né? Então vocês veem, por exemplo, não estou dizendo que esse caminhamento de trator seja benéfico ou maléfico ao canavial, mas vocês veem que uma pessoa que andasse 30 quilômetros fosse nesse talhão, jamais ia entrar dentro do talhão para ver um detalhe tão grande como esse, né? Nós vemos também que o grupo do Molim, o Frasson, Salve também está utilizando o nosso método para quantificar falhas utilizando sensor óptico, né? E também nós temos a Syngenta, né? Que está utilizando este método, então, para validar também a calibração de falhas pelo método Blend, um plantio mecanizado que reduz 10, 20 vezes a quantidade que é necessária de muda para plantar, tá? Bom, de forma
bastante rápida nessa exposição, já estamos no quarto item, discutindo compensa replantar falhas, um item muito interessante. Se o canavial apresenta falhas, nós já mostrando a excelente recuperação do canavial, que a falha não é tão importante como nós, pesquisadores, produtores, imaginamos. Agora, se tem uma falha, compensa eu fazer um replantio de falhas? Vamos pegar inicialmente uns dados para discutir esse tema. Tomamos a produtividade de um canavial, desse slide 55, de 100 toneladas, né? O peso de 1 metro de linha de cana de um canavial de 100 toneladas plantada a 1,40 é 14 quilos, tá? E o preço de 1 quilo de cana no campo, que é 50 toneladas, a R$50 por tonelada, 1 quilo de cana custa então 5 centavos, ou seja, 0,05 do real por quilo, né? E vamos fazer o estudo de se compensa replantar falhas utilizando então um tamanho de falhas de 1 metro, tá? Então vamos fazer, no primeiro caso, se não houvesse recuperação natural das falhas, ou seja, uma falha de 1 metro realmente perdesse os 14 quilos, né? Nesse caso, o replantio tentaria recuperar 14 quilos. Considerando, como eu já falei, se 1 quilo de cana custa 5 centavos, qual seria o retorno de recuperar 14 quilos de 1 metro? É 5 centavos vezes 14, daria 70 centavos, 0,7 de real. Então, veja, nós temos a recuperação, se o canavial recuperasse totalmente, ele produzir, se não houvesse recuperação, ao plantio daria a mais 14 quilos, ou seja, 70 centavos de recuperação através da falha. Mas, na realidade, a falha, naturalmente, ela apresenta uma recuperação. Indo no segundo item, considerando a recuperação, uma falha de 1 metro, ela não perde 14 quilos, ela perde 32% desses 14 quilos. Então, 14 vezes 32 resulta uma recuperação de 4,5 quilos num metro de falha. Portanto, o que o replantio de 1 metro de falhas, na realidade, tenta recuperar num canavial de 100 toneladas por hectare é 4,5 quilos. Portanto, o retorno de um plantio de 1 metro de falha é 5 centavos vezes 4,5 quilos, resulta 23 centavos. Então, a grande questão que nós colocamos, né, compensa você localizar uma falha, abrir um sulco nessa falha, colocar uma quantidade de tolete que tem custo dentro da falha, cobrir essa falha para esperar um retorno de 23 centavos, essa é a grande questão para responder a pergunta se compensa replantar falha. Mas não é só isso. Este 23 centavos de real, ele somente retornaria se onde nós replantamos a falha, aquelas canas replantadas crescessem com vigor. Será que elas crescem? Vamos ver. Então, nós temos aqui um sistema de replantio de falhas de uma destilaria. E essa é a equipe de replanta. Ela abre, coloca a muda e cobre. Então, nós fotografamos na sequência. No slide 57, a foto número 1 é no dia do replantio. Então, nós vemos aí a falha com o sulco aberto. Este local foi colocado muda e fechado. A foto 2 já mostra o que aconteceu 2 meses após o replantio de falhas. Então, vocês conseguem notar nesse slide a cana muito pouco desenvolvida na falha, comparada com as plantas adjacentes.
Vamos agora para a foto 3, 4 meses após. Nós vemos uma cana muito pequena nesse espaço de falha. E na foto 4, a brota das falhas 9 meses após o replantio. Então, essa foto 4 do slide 58 mostra que uma cana 9 meses após o replantio, que deveria já se mostrar uma cana quase que adulta, pronta até para ser muda, e está uma caninha mirrada. Então, pelo menos no primeiro corte, se nós, nesse sistema de plantio que nós vemos, praticamente não vai recuperar nada, não vamos conseguir nem recuperar nada dos 23 centavos por metro, né? Nesse slide 59, vamos fazer mais uma vez essa pergunta: compensa replantar falhas? Bom, como resposta, não completa, mas a cana já apresenta uma fantástica capacidade de recuperação. A margem de recuperação artificial através da replanta é muito pequena. E também, em geral, o sombreamento impede o desenvolvimento da muda replantada nas falhas. Dessa forma, o esforço é muito grande para um retorno incerto. Eu não me posiciono contra o replantio de falhas. Pelo contrário, na medida que mais gente faz, é possível achar uma solução. Eu recomendaria, para plantar falhas, colocar nas falhas mudas de preferência, se possível, mais desenvolvidas do que as canas que estão no campo. Porque mesmo assim ela tem o desenvolvimento segura um pouquinho na hora que planta, né? Podemos utilizar plântulas e outras técnicas para tentar fazer essa recuperação, né? Nessa figura abaixo à esquerda, nós mostramos a fantástica capacidade de perfilhamento da cana. Após o plantio, ela vai perfilhando, atinge um máximo, depois começa a haver uma morte bastante intensa de perfilhos, tá certo? Quais são... O que acontece? Os brotos maiores, eles vão sombreando os brotos menores. Só que os brotos menores, eles ainda não necessitam de tanta fotossíntese. À medida que eles crescem, através do sombreamento, as plantas mais baixas vão crescendo e ela tem mais necessidade de luz e nutriente. Chega nesse ponto, ela tende a morrer. Então, a curva direita, nós mostramos aqui o vale da morte ou a altura crítica de competição, né? Na horizontal é a altura e na vertical é o número de plantas. Nós vemos que a uma certa altura do canavial, representada por esse vale, que a maioria das plantas acaba morrendo por abafamento das plantas maiores. E quando nós fazemos o replantio, o que acontece? As plantas oriundas, os perfis do replantio, ela faz parte dessa população mais baixa que vai passar pelo Vale da Morte e sofrer uma alta competição. Poucas irão sobreviver. Nesse slide 60, nós vamos abordar o último item, quantidade de mudas ou de gemas por metro no plantio da cana, né? Qual é o valor, o impacto no estande da cultura da cana-de-açúcar, né? Bom, nós normalmente trabalhamos lá com um número de gemas por metro. Muitos trabalhos já feitos, que deixaram de ser feitos atualmente, normalmente não obtiveram resposta com quantidade de gemas acima de 100 gemas por metro, né? Indicando que o número médio de gemas por metro de 8 gemas seria mais do que suficiente para formar o canavial. Mas, evidentemente que há uma quantidade muito grande, mas como pressão dentro das empresas, de que qualquer falha seria responsabilizada a pessoa que determinou esse parâmetro, né?
Mas o mais importante não é exatamente o número de gemas, mas é o número de brotos primários oriundos das gemas que você plantou. O que é o número de brotos primários? É o número de gemas vezes o índice de germinação. Então, nós desenvolvemos um ensaio utilizando Plene, né, as gemas isoladas de Plene, juntamente com a engenheira Alessandra Giulianetti, na qual nós utilizamos um canavial formado com Plene, com 8 brotos primários por metro, ou seja, 8, né, gemas isoladas de Plene germinaram por metro, dando origem aos brotos primários. A partir desse tratamento, nós desenvolvemos, por desbaste, tratamentos de 6 brotos por metro, 4 brotos primários por metro e 2 brotos primários por metro, imaginando que, às vezes, 2 brotos primários por metro fosse uma quantidade muito pequena. Então, nós vemos a curva aí, que pegando com mais restrição, o canavial que houve a formação de apenas 2 brotos por metro, ele perfilhou de forma a produzir 17 perfilhos por metro, dando uma população razoável, então, para o quê? Para produzir um bom estande de canavial que normalmente na colheita todos eles chegam em torno de 12 canas por metro, né? Então, o importante na quantidade de muda não é só o número de mudas, mas o número de mudas vezes o índice de germinação, que é na realidade o que você conseguiu de importante no seu canavial em termos de germinação de brotos primários. Então, nós temos que também dar muita importância às condições de germinação. Por exemplo, temperaturas abaixo de 20 graus retardam a germinação. Retardando a germinação, pode haver ataque de bactérias que reciclam a própria matéria orgânica, criando podridões, que é um fenômeno natural, a mineralização de qualquer matéria orgânica colocada no solo. Só que após a soltura da primeira folha, a gema interna ela passa a ser protegida por substâncias formadas pela fotossíntese. Então, interrompe qualquer tipo de podridão. Um outro aspecto também é evitar bolsões de ar próximos à gema, por 2 razões. A primeira é que as bactérias e podridões, elas são bactérias que necessitam de oxigênio para decompor a matéria orgânica. São bactérias heterotróficas que necessitam oxigênio. Os bolsões de ar proporcionam muito oxigênio próximo da gema. E o segundo aspecto, quando a gema ela é bem consolidada no solo, bem envolta com terra no solo, há um abastecimento através da microporosidade que leva, através de microporos, vamos dizer, ela conduz a umidade até o toletinho através de microporos. E se deixar torrões em volta, há um secamento em torno da planta e não condução de água para o tolete dentro do solo. Dessa forma, nós terminamos a nossa apresentação daquela maneira, falando apenas poucos minutos sobre cada tópico, lembrando que nós temos toda essa bibliografia à disposição através do site. Eu desejo a todas as pessoas que virem esse vídeo bons estudos dessa matéria muito interessante, matérias correlacionadas, e aproveito mais uma vez para agradecer a Singenta pelo interesse do trabalho que eu desenvolvo como pesquisador e também propiciar esta gravação desse tema em vídeo. Muito obrigado.